no modo Natal. Alô, 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 estamos chegando aqui para mais um super bate-papo. Hoje a equipe está completa, porque também o assunto é muito interessante. Acho que tem muita gente aí achando que nós vamos aqui falar sobre o Natal, dar presente um para o outro, essas coisas não, mas nós vamos falar do Natal comunista. Será que pode? Será que é possível ter um Natal comunista? E para isso nós estamos aqui. Primeiro as damas, estamos com a Natália, que é sempre aquela que traz a beleza e a inteligência para o nosso super bate-papo. Não, isso aí, pela ordem aqui, Ricardo Santoro, né? O nosso biólogo. Luizão tá aí, direto de United States of America, e Benezão, o homem que ultimamente só anda dando palestra aí, falando um monte. Então, para começar aí essa história, bom, você que está aí nos assistindo pode também dar seus pitacos. Vamos começar falando um pouco, Benê. Vamos falar um pouco aí do que é o Natal, como é que evoluiu, como é que nós chegamos nisso aqui, porque uma coisa que o Natal acho que hoje é uma data comercial, né? Então, como é que a gente transforma tudo isso num momento de alvissareiro para o comércio? Vamos lá, Benê, a palavra está contigo. Ô, Douglas, uma coisa curiosa, porque você sabe que nos países onde os cristãos são minoria, é onde o Natal é mais levado a sério, né? Você pega o Iraque, onde a maioria é muçulmana, ou a China, por exemplo, países onde Síria, países onde a maioria da população é muçulmana, os cristãos levam a questão do Natal mais a sério. É muito mais uma cerimônia familiar, com amigos, que eles não ligam muito para a troca de presente, porque não tem Papai Noel e tal. E também porque, como é uma minoria que é cristão, não houve essa exploração comercial do Natal, como houve no Ocidente, nos países supostamente cristãos, né? Agora, é curioso, né? Porque, não sei se vocês sabem, esse calendário que nós utilizamos, que é um calendário gregoriano, que é um calendário que vem do século XVI, é um calendário que foi aperfeiçoado a partir de um calendário romano, o calendário juliano, né? Eles estabeleceram o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro, né? Que, na verdade, na Europa era uma data pagã. 25 de dezembro era o solstício de inverno, né? Que na Europa se comemorava de várias maneiras, em alguns lugares até com uma orgiazinha, né? Então tinha comes, bebes, festas, fogueiras, né? Que era uma data pagã, quando, na verdade, era o solstício de inverno. No início do cristianismo, tinha lugares na Europa que o Natal se misturava com a Páscoa, não era uma coisa muito clara o que era Natal, o que era Páscoa, tanto que durante muito tempo, onde era Natal num lugar, era Páscoa no outro, né? A Igreja Católica demorou para unificar tudo isso, para conseguir acertar todas essas questões, né? Quando vem com Constantino, né, Benê? Constantino. Então, exatamente. Adorador do Sol, e é justamente no dia 25, que era a grande homenagem ao Sol. É isso mesmo. O Luiz está falando uma coisa importante, porque o Constantino é o primeiro imperador romano cristão, né? Que, na verdade, ele é cristão mais ou menos, né? Porque o Constantino, ele era como eram os imperadores da época, um grande adorador de Invictus, que é a divindade associada ao Sol, né? E é gozado, porque embora tem toda uma história do Constantino, que ele teve uma visão antes de uma batalha, blá, 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 na realidade, até o final do seu governo, até a sua morte, ainda eram emitidas moedas com o símbolo de Invictus, com o símbolo solar. Ele provavelmente era cristão, como algumas pessoas são hoje também. Sabe aqui no Brasil? O cara que domingo vai na missa, mas sexta-feira vai na macumba, vai na umbanda, né? Por via das dúvidas. Sabe aquele negócio? Pula 7 ondinhas no final do ano. Pula 7 ondinhas, faz oferenda para manjar. Aquela coisa eclética, né? Me corrija, o Constantino não é o que promove o primeiro concílio? Exatamente.
que é onde vai juntar tudo, né? Isso. Porque o cristianismo, gente, ele tem uma base que era extremamente heterogênea. Ele não era celebrado da mesma forma em todas as partes do antigo Império Romano. Então, o Concílio de Nicéia, em 325, do imperador Constantino, é que tenta estabelecer uma ordem. Aliás, é no Concílio de Nicéia que surge a heresia, tal como nós entendemos hoje. Porque a partir daí existe uma ortodoxia, existe uma crença, e se você sair disso, é heresia. Né? E aí algumas datas litúrgicas começaram a ser acertadas também. Mas mesmo assim, Luiz, demorou muito para em todas as partes da Europa, porque isso não foi no Império Romano. Depois teve os povos da Europa, todos aqueles povos que eram pagãos, que acreditavam em Odin e tudo mais, que foram se convertendo ao cristianismo, né? Que foram aos poucos se convertendo. Então, eu acho que o negócio é mais desse negócio, não tanto ao cristianismo, mas sim nessa coisa de Natal, né? É bem mesmo. Desculpa. É uma mescla. Porque a gente tem assim, as oito renas de Papai Noel. Eu acho que ele vem do cavalo de 8 pernas de Odin, né? Que ele tinha as 8 pernas e ele saía voando. E eu acho que mistura bastante. Eles trocaram, né, o cavalo de 8 pernas por uma rena. Mas mesmo Saint Nicholas, que ele distribuía presente, ele tinha essa mescla. Eu acho que juntaram tudo para depois trazer porque o São Nicolas é católico, o Odin é o outro. Eu ia chegar no São Nicolas, espera um pouco. Não, mas vamos no 25. No 25, aquele negócio que eu acho que é importante, Benê, falar, para o pessoal entender bastante do 25, do Sol Invictus, né? Para entender bem essa parte aí, o cara tem que entender que exatamente nessa hora, no dia 25 de dezembro, é quando o Sol começa a ganhar a guerra e começa a, de novo, voltar do norte, entendeu? Que o pessoal não entende bem essa mitologia do Sol, que ele volta. E é por isso, nessa parte, no meio do inverno, é que começa, quando começa se celebra a vitória do Sol, porque ele vai trazer de novo uma primavera, colheita, esse negócio todo. Não, e outra coisa, Luiz, é assim, uma coisa esperta da igreja, e aí a igreja católica, obviamente, é muito inteligente, existe uma série de cerimônias pagãs na Europa, né? Existiam cerimônias pagãs no Império Romano, e depois existiam cerimônias pagãs que foram trazidas pelos bárbaros, pelos vários grupos germânicos. O que fez a igreja? Gradualmente, ela foi transformando essas festas pagãs em festas cristãs. Ela foi incorporando isso. E o Natal... Deixa eu só trazer uma coisinha aqui. Que existe uma diferença, o pessoal tem que prestar atenção, que tem o cristão e o católico. A gente está falando do católico, porque tem os vários, os puritanos, os Quakers, tudo, eles não comemoram o Natal. Esse negócio não tem nada a ver. E outra coisa, os ortodoxos comemoram o Natal 6 de janeiro. Porque aí tem o calendário juliano. Na verdade, eles comemoram a chegada do rei, né? Dos reis. A chegada do rei, né? E tem que é o dia de reis, né? 6 de janeiro, exato. Mas peraí, que eu vou chegar lá. Isso. Agora, você sabe que os mais antigos... Mas, eu estava pesquisando, os mais antigos, as mais antigas referências ao Natal enquanto Natal, não enquanto as festas pagãs, como o Yule, que é uma festa germânica, né? As mais antigas, que aliás aparece no Harry Potter 4, o Yule Ball, o baile que eles traduzem como o baile do inverno, mas é o baile do Yule, que é uma festa pagã, né? Que foi o suficiente para alguns malucos dizer que o Harry Potter era paganismo e satanismo. Né? Então, se vocês leram, vocês vão todos para o inferno. Mas o Harry Potter é acusado de satanismo desde o primeiro. Então vocês vão tudo para o inferno, tá? Se vocês lerem. Porque fala em bruxa, isso é... Até Star Wars teve esse problema. Então... Pois é. Você sabe que eu descobri esse dia que a feiticeira teve esse problema. Você quer coisa mais fofa? Isso. Tudo que botar bruxa, então, tudo que botar bruxa, feiticeiro e tal, vai ser visto. Mas tem uma coisa, não é só no cristão, tal, mesmo no católico, em alguns países, você não tinha presente no dia 25 e sim no dia 6. Na Argentina hoje, era o dia de reis. Na Argentina, no Uruguai... Né, quem lê uma falda... Quem lê uma falda falava isso. Mas está mudando. Mas por causa do interesse comercial, né?
Argentina e Uruguai até hoje, né? Quando a gente foi para o Uruguai, a gente pegou exatamente esse início de ano, no dia 6, tinha essa questão de troca de presentes. Isso. Então, e tem uma outra coisa curiosa, viu? Mas Tem alguns tá mudando porque cristãos- tá ficando pro dia 25 também. É lógico, aí tem um Mas interesse eu econômico. queria voltar aí, Benê. Ô, Então, Douglas, vamos continuar nessa história. Então, olha A só. No século, as mais antigas referências que a gente tem ao Natal é no final do século II. Mas vamos falar a verdade. Quando foi estabelecida essa data como data cristã, que é por volta do final do século II e é confirmada no século III, na época de Constantino, ninguém fazia mais a menor ideia quando Cristo tinha nascido ou morrido. Então os caras, na verdade, chutaram uma data. E é claro, coincidentemente, não é coincidência, que o nascimento de Cristo fica no 25 de dezembro, que é o solstício de inverno. Porque era uma forma da Igreja Católica aproveitar um evento que já existia e transformar isso numa data cristã. Inclusive, esse hábito da árvore de Natal é uma coisa absolutamente pagã, porque na Europa era comum enfeitar um pinheiro, que era uma árvore destinada a Júpiter, ou ao Odin, de alguns lugares, depende aí Mas mesmo queimava ou não? Na Bíblia eu vi vários comentários, o Isaías 8, por exemplo, fala que o pessoal, o dia 25 de dezembro é uma data pagã e nós não devemos comemorar, entendeu? Essas coisas pagãs. Então, não, no início do cristianismo tinha isso mesmo. Então, mas aí a igreja... Porque aí é que tem aquela coisa da tensão cultural, né? Houve um momento que a igreja tentou simplesmente suprimir esse paganismo. Mas depois ela achou que era muito mais inteligente incorporar. Né? Ao invés de suprimir esse paganismo... Há essa contradição, né, Benê? Porque a gente que olha assim, a lógica, a gente lê a Bíblia, a gente vê a parte da Bíblia que fala quando a Maria está chegando lá em Belém, ela encontra os pastores saindo com as ovelhas para o pasto. E a gente tem que lembrar que no dia 25 de dezembro é um frio do caramba, está nevando do caramba. E a tradição judaica daquela época era, quando chegasse a primeira chuva, guardar as ovelhas tirar as ovelhas do pasto. Então, eles levavam da primavera até agosto, novembro, no máximo. Então, ela não poderia ter chegado para ter o nascimento em dezembro. Não, mas aí entra naquela história que a Igreja Católica e depois também outras denominações cristãs tiveram que fazer uma ginástica desgraçada para adaptar os seus interesses, né, à realidade histórica. Né? Porque aí a gente podia ir até mais lá atrás, e aí os cristãos todos vão parar de ouvir nosso programa, porque você podia começar a discutir, por exemplo, a figura de Jesus Cristo, que não há nenhuma prova concreta, né, escrita da existência de Cristo, aí entra em várias discussões. Né? Mas quando a Igreja Católica passa a estabelecer essa questão do Natal, isso é a partir do século III, ou seja, 300 anos depois da morte de Cristo. Aí que se convencionou estabelecer essa data, né? E aí, a tradição que você e a Natália falaram, que realmente é importante, existem alguns países onde você entrega presentes de Natal, não de Natal, você entrega presentes, troca presente dia 6 de janeiro, que é quando os reis magos, né, os 3 reis magos, vão até Belém lá para celebrar o nascimento do rei dos judeus, quando eles levam o ouro, a mirra e o incenso. Né? Ouro, a mirra e o incenso. Então, e tem um detalhe curioso, Luiz, que tem alguns lugares que tem alguns países, é uma tradição, porque também, embora seja uma tradição católica, ela não é exatamente igual em todo lugar. Tem lugares que no dia 6 de dezembro, ou seja, um mês antes da chegada dos Reis Magos, você entrega presente para as crianças, entendeu? E no dia 25 você entrega presente para os adultos. Ou em algum lugar dia 6 de janeiro. No país de Gales, por exemplo, nos dias antes do Natal, as pessoas saem fantasiadas, assustando todo mundo. Né? E sem contar que tem lugar... A Itália, por exemplo, tem uma bruxa que vai entregar presente para as crianças boas e deixa carvãozinho na meia das crianças malvadas. E aí tem em alguns lugares da Europa, como
o Krampus, que é um bicho feioso, né? O Krampus é o anti-Papai Noel, né? Enquanto o Papai Noel... E o Krampus é uma figura muito curiosa, porque em alguns lugares ele é tido como uma espécie de auxiliar maligno do Papai Noel, do Santa Claus. Em outros lugares, não, ele é um anti-Papai Noel, né? É o cara que aparece... Bom, enfim. E aí, aí tem a figura do Papai Noel, que é uma outra discussão. Esse aí tem alguma coisa a ver com o Grinch americano? Eu acho que sim, né? Eu acho que o Grinch e o Krampus, na verdade, deve ter a mesma raiz, né? Deve ter. Porque esse mito do Krampus. Pode ser, mas o Krampus é mais punitivo, viu? Sim. Mas o Krampus pune mais. Luiz, aí seria legal. A gente não gosta, né? O que é o Grinch aí, Luiz? Então, o Grinch isso aí é um duende, né? Eu não sei bem que tipo de animal é aquele lá, não. Ele é feio pra caramba, verde. Mas... Ele é um bicho feio verde, o que só deixa ele mais feio, porque todo mundo sabe que verde é horrível. E ele odeia o Natal. Nos Estados Unidos o pessoal tem ele muito presente nessa data? Não, essa é uma coisa nova. Apareceu aí com a Disney. A Disney não, mas, Luiz, o Grinch na Inglaterra é antigo. A tradição do Grinch é mais velha. A tradição do Grinch não é punitivo como o Krampus. Ela é uma tradição mais daquele cara que não se coloca dentro do espírito de Natal. Ele foi ocidentalizando, que eu digo, ocidentalizando é vindo para os Estados Unidos, né? Ele foi vindo para aquele cara que, assim, o Natal é o momento que todo mundo lembra, só nessa época lembra que tem que ser bonzinho, né? E aí o Grinch é o cara que não se anima, né? O cara que é o mau humor do Natal. Então é o cara que não quer ver a família, que não valoriza isso. Ele é visto como um espírito contra o Natal, enquanto que o Krampus, ele era um espírito que muitas vezes está do lado do São Nicolau e outras vezes não, mas ele é punitivo. A criança que for boa ganha presente e a criança que for má, o Grinch leva. Era um bicho papão. Né? O Grinch nunca foi muito do lugar, né? Depende muito. Agora, né, Bini, você não acha que o Natal é uma coisa sincrética e. Claro. Fala. Né? E o Natal tem todo esse sincretismo mesmo, né? Que incorporou um monte de coisa. Né? E bem dinâmico, né? Não, e se você pegar. Eu acho que o Natal tem uma característica muito dinâmica, cara. A figura do Papai Noel, que é uma figura que na verdade, o capitalismo, sobretudo norte-americano, mas não só, acabou incorporando a questão do Natal, na verdade, com interesses econômicos e materialistas. Essa figura, na verdade, ele está associado a um santo medieval, né, que é o São Nicolau, Nicolau de Myra, ou Nicolau de Bari, que é o Santa Claus, né? E que foi, ao que parece, ao que tudo indica, o cara existiu, e é tido como um santo. Em alguns países da Europa, ele é protetor dos estudantes, das crianças, dos marinheiros, dos comerciantes e um monte de coisa, né? E esse santo, ele tinha uma característica, que só alguns santos têm, ele era o que se chama de taumaturgo, que é aquele que tem a capacidade de curar as pessoas tocando-as. Entendeu? Era um santo taumaturgo, né? Mas também vem a onipresença dele também, né? Do coisa. A história, mais ou menos, desse santo é que ele era... Bom, ele era órfão, E o tio dele era o bispo da cidade. E ele tinha grana pra caramba. E ele a primeira coisa que eu sei sobre o Santa Claus é que ele tinha eu não lembro qual era a profissão da pessoa, mas ele tinha 3 filhas, as 3 filhas eram muito bonitas, e elas teriam que casar, porque se elas não casassem, elas iriam ser vendidas como escravas. Aí ele jogou uma pedra de ouro pela chaminé e ela caiu dentro da meia das meninas. Então, é da onde cria esse negócio de colocar a meia na chaminé, né, Breno? Então, mas sim, não tem dúvida. Mas quem popularizou o Papai Noel no sentido... Aliás, é curioso porque na Grécia tem um São Basílio que tem características muito semelhantes ao do São Nicolau, que também protetor das crianças, dava presente para as pessoas, para as crianças boas, pobres, era um cara caridoso. Agora, tem uma coisa
que assim, esse Papai Noel, tal como nós entendemos hoje, vem de um poema de Natal. E não foi assim com uma intenção, vamos dizer, comercial, né? Teve um cara que escreveu um poema de Natal que ele fez para os filhos dele, né? Era um poema que foi feito para os filhos. E ali tem muito dessa coisa que vai acabar tornando icônico no Papai Noel. O Papai Noel voa com as renas, entra pela chaminé. Certamente esse cara, que era um sujeito com uma história religiosa, ele certamente devia ter esse conhecimento de São Basílio, de São Nicolau, e aí ele fez uma história infantil, né? Mas esse poema, o nome era São Nicolau, depois é que mudaram. Exatamente. E algumas pessoas até traduzem como Santa Claus. O Papai Noel, o nome que a gente usa, na verdade é francês, né? Que é o Pai Natal. Porque em alguns lugares eles chamam ele de Santa Claus, que é nos Estados Unidos e tal, mas tem alguns lugares que eles chamam de Father Christmas, né? O Pai Natal, né? É o Pai Natal. Na Inglaterra eles chamam de Father Christmas e não Santa Claus. Na Inglaterra, né? Igual nos Estados Unidos. Tá. E alguns países, eles falam São Nicolau mesmo, né? Agora, tem umas figuras interessantes, porque na Rússia, por exemplo, na Rússia, no leste europeu, tem o Dead Moroz, que geralmente é com uma roupa azul. Ele pode ser vermelho, não tem um ícone definitivo, mas é uma figura folclórica que, na verdade, traria presentes para as crianças boas. Entendeu? E esse personagem, ele é muito popular até hoje no leste europeu. Até hoje, porque o Papai Noel hoje está até pegando um pouco mais com a cultura de massas, mas ele não tinha emplacado muito. E na época do comunismo, na União Soviética, os caras incentivavam a figura do Dead Moroz. Entendeu? Exatamente porque primeiro que o Papai Noel não era muito popular na igreja ortodoxa. E segundo que o comunismo também, os regimes comunistas não tinham muito interesse em popularizar essa figura, que já no século XX está muito associada ao consumo, ao capitalismo. Basicamente é isso, gente. Né? Então, nós vamos depois voltar aí no tema, mas o Luiz ficou de falar porque se tem a ideia que dia 25 se comemora o nascimento de Cristo, é isso que é dos cristãos, mas também outras vertentes religiosas aí estão nesse mesmo dia comemorando também o nascimento de um monte de Messias, né, Luiz? Como é que é essa história? Não, então, que o dia 25, como o Benê estava falando, né, é um dia que foi adotado pelos católicos como o dia de Natal. Mas antes de ser Natal, esse dia 25 já era comemorado por outras religiões e outras culturas. E várias características dessas outras religiões, dessas outras culturas, são simplesmente integradas, né? Como a gente estava falando agora do Santa Claus, do São Nicolau, essa tradição de que o Papai Noel ele coloca presente dentro da meia, isso é uma coisa que vem ali do Santa Claus. Agora, o fato dele viajar o mundo inteiro em 24 horas a 1.800 quilômetros por segundo, isso aí já vem de Zeus, né? Que ele é que fazia isso. Então, eles misturaram. E várias outras culturas tinham usar essas datas. Existe... Benê, fala aí para mim, quem que é o egípcio que nasceu de uma virgem e... Osíris, né? Eu acho que é Osíris. Nasceu no dia 25. Existem vários. E tem Mitra também. Aliás, o mitraísmo era uma religião muito popular no Oriente que acabou se tornando muito popular em Roma. E tinha muita coisa no mitraísmo que o catolicismo adotou. O culto ao sol, que aí Mitra acaba se confundindo com Invictus, deus romano, né? A questão do sacerdote celibatário, que vem do mitraísmo, né? Então, é o que o Ricardo falou lá atrás. O Natal, ele é uma coisa eclética que vem de todo um sincretismo de várias religiões, né?
Certo. E tem que ser visto como dinâmico também, né? Claro, porque claro. Ele vai absorvendo, ele vai moldando, né? Em alguns lugares ele é adequado àquele lugar, em outros ele substitui mesmo. A gente percebe, por exemplo, essa questão da Argentina e do Uruguai e tal, que vai mudando, né? Do dia 6 vai puxando para o dia 25 por conta dessa influência, mas e é uma característica na verdade, qualquer religião que expande, ela vai absorvendo detalhes do local que ela chega, né? E dando uma adaptada para ser aceita, né? Então, o que eu vejo é muito isso, né? Quando o Luiz fala assim, Zeus, é isso aqui, né? Osíris, Osíris eu já tinha ouvido falar. Eu vejo essa absorção de culturas, né? De símbolos, adaptação, muitas vezes, a um santo que era de um jeito, você dá uma trocada, um velhinho lá, é um velhinho aqui, né? Por exemplo, a consolidação da roupa vermelha, que é uma coisa muito do século XX, porque nós tínhamos um Papai Noel verde e o azul, né? Eu vejo como a Igreja Católica fez muito isso, e não é só a Igreja Católica, né? As religiões em geral vão fazendo isso, vão absorvendo mesmo, né? Datas, né? E tinha uma coisa que a Igreja Católica fazia na Europa, principalmente com os povos chamados de bárbaros, era criar meio campos entre o catolicismo e o paganismo deles até, né? Então, eu estava lembrando aqui da santa que era padroeira dos moinhos, porque alguns povos pagãos achavam absurdo usar o moinho, usar um deus do vento para trabalhar para ele. Então, eles vão lá e criam uma coisa, fica uma coisa demoníaca, põe um santo lá, que é para, conforme a religião vai progredindo para cima desse paganismo, tira essa coisa do moinho ser assombrado, ter uma entidade do vento ali que movia o moinho. Não, tem uma santa ali, Santa Terena, se eu não me engano. Então, eu acho que tem muito dessa coisa de absorver mesmo, né? E sendo moldado, né? Assim, no século XX, no metade do século XX, a coisa foi assustadora, né? Essa coisa da expansão. Né? Depois do Papai Noel, do Norman Rockwell e tal, aí vai Pô, mas o Luiz estava falando, eu cortei ele, desculpa, Luiz. Uma Luiz. dúvida, o que o Luiz falou lá atrás, essa questão, porque a gente não conhece muito aqui no Brasil, esses grupos religiosos como Quakers, Amish, eles não comemoram o Natal? Não. Porque eu sei que o Jeová não comemora. Teve até um tempo que quando eles controlaram, de 1622 até... Por 25 anos, eles tiveram que quem comemorasse o Natal pagava multa. Era isso. Eles inverteram pela Páscoa, você entendeu? Entendi. Não sabe. Mas essa era considerado pagão, né? Mas o Quakers adora Jesus? Sim. Não, são cristãos, mas é que eles acham que o Natal é uma festa pagã. Como Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová não comemora aniversário e nem o Natal, que é aniversário, que é o nascimento de Jesus Cristo, né? Uhum. Né? São denominações aí. Porque era o de Mitras, né? Mitras que eles falavam. Mitra. Mitras. Eu não sei como é que fala. Mitra. Mas não é só isso, não. A gente ainda tem Dionísios também, que nasceu no dia 25, que é a mesma tradição. Isso é tudo pré-cristão, entendeu? É lógico que tem todos esses deuses e semideuses que eles nasceram nessa data, conforme uma religião começa a morrer, existe essa data simbólica que simplesmente usam, né, É que, na verdade, o cristianismo, ele fez isso na Idade Média, e alguns cristãos tentam fazer isso hoje. A ideia é de que fora do cristianismo não existe religião. Então, tudo começa e termina com a gente. Um exemplo disso no Brasil, a gente vê hoje, que é a perseguição aí de algumas denominações evangélicas, não vamos generalizar, mas tem alguma que persegue os cultos afro-brasileiros, por exemplo. Falam que é coisa de demônio, entendeu? E há um desconhecimento completo e absurdo desses cultos, né, afro-brasileiros, que são riquíssimos. Aí eles pegam e falam... Porque, assim, só existe o cristianismo, né? Então, não tem nada depois, não tem nada antes, né? Que é bem essa... Inclusive, você fazer uma análise...
você fazer uma análise histórica do jeito que a gente está conversando aqui, para muitos é uma ofensa. Né? Sendo que ninguém... Porque nós temos que pensar também uma coisa que o Benê tocou, que é importante, que é o calendário gregoriano, e que ele é recente na própria história do cristianismo. Né? Quer dizer, como é que você marcava a data lá no século XI? Né? Você não tinha calendário gregoriano. Então, e mesmo antes, as formas mais fáceis de marcar a data era por eventos naturais. O solstício, né? Os dias longos, o dia mais longo, a noite mais longa, quando o dia era igual à noite, o equinócio. Né? Governo de alguém. Isso, mas o que acontecia? Esses governos, você vai perdendo as informações. Né? Então, os elementos naturais são a forma mais fácil de se fazer a conta. Né? Tantos sóis, né? Tantas luas, né? E aí, tanto é que a gente pega a Páscoa, é uma festa móvel, que é baseada no quê? Né? Justamente no calendário lunar. E aí, então, assim, a gente tem que entender também que a origem do própria data de Osíris, tal, elas não são totalmente fixas, porque não tinha lá no Egito o calendário gregoriano, mas você tinha os eventos e está errado, né? Porque você vê, o 25 não é a entrada do verão nem do inverno. Era. Né? Porque você tinha erro de conta, né? O cara ia lá, calculava, olha, o verão entra quando o sol se põe justamente no pico e tal. Só que aí o cara vai lá, um astrônomo faz a coisa e fala, não é ali, não, um pouquinho antes. Ou um pouquinho depois, estragava toda a conta do cara. Mas, então, você tem... Era bem isso, devia ser bonito. O cara marcava ali, pô, quando botar o sol aqui é verão. Aí o cara vai lá, na verdade, 3 dias depois. Pô, obrigado, né? Pô, era tão mais bacana. Né? Então, o que acontece? A gente tem que pensar nisso, né? 1000 anos atrás tinha que contar por algum evento. É por isso que Copérnico, né, fica famoso, justamente por causa do problema de calendário, né? Teve que arrumar o calendário se fizer os cálculos sobre a rotação do Sol e não da Terra. Os velhos que nem o Luiz, o Douglas e o Ricardo, apesar de eles serem mais novinhos, né? Eles lembram muito bem. Você lembra aquela história? Olha o olhar da Natália, olha o olhar da Natália. O cara tem 1 ano de diferença comigo, bicho. É porque eu sou conservado, assim, muito. Sempre prezei muito alimentar. Então, ele é 1 ano mais velho que eu. Só que fazer o quê, né? Eu mantive. Não, é que eu não tive filha. Eu não tive filha. Como eu não tive filha, a minha filha não ia ser advogada, eu mantive cabelo. O cara tem filha com advogado, puta, entendi, Benê. Tá explicado. Finalmente, já estragamos toda a história do Natal. Volta aí. Mas vocês lembram quando o pessoal colocava algum... Quando eu comecei a ter consciência das coisas, eu comecei a brigar com a minha mãe. A minha mãe fazia árvore de Natal e punha um algodãozinho. Para fingir que era neve. Gente, o Natal é um calor desgraçado. Aliás, Natália, uma vez eles não te perguntaram lá nos Estados Unidos como é que a gente fazia o Natal no verão? Eles não te perguntaram isso? Sim. Quando eu fiquei lá nos Estados Unidos, né? Minhas amigas todas europeias, tudo, elas achavam muito estranho o fato... Primeiro, assim... começou porque elas acharam estranho que eu falei que dezembro aqui no Brasil é verão. E aí elas falaram, mas como você faz no Natal no verão? Eu falei, fazendo, sempre foi assim. Você faz o boneco de neve. Bem melhor que vocês. Não tem boneco. Aliás, uma outra coisa, né? Esse negócio, essa mania que a gente importou da Europa, de frutas cristalizadas, hoje até está diminuindo um pouco, de coisas gordurosas, fruta cristalizada, é muito no Natal, no inverno, né? Na Europa, claro, só tinha fruta cristalizada. Em dezembro, com o gelo, né? Coitado do Papai Noel, né? A roupa dele é clara, é aquela touquinha. O cara, coitado. No verão aqui é de matar, não né? Não. Agora para falar aí terminar um pouco aí o dia 25, né, essa data, eu achei um bom documentário, aqueles Zeitgaster, eu não sei como é que fala, é alemão, como é que... Alguém sabe como é que pronuncia? Zeitgeist, que é o espírito de época.
Ele explica todas as divindades que são cultuadas no dia 25, é muito interessante. Agora, ô Ricardo, falando aí, já que você está aqui, nós não vamos poder deixar de falar do Natal com Covid, né? Dá para você. Eu só sobro com as doenças. Dublão, antes do Ricardo falar do Natal Covid, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Claro. O companheiro aí, o Rui, que ele é advogado, mas apesar disso ele é uma boa pessoa, ele falou assim, havia mais ciência no calendário antes do que no cristianismo. Na verdade, não, Rui. Na verdade, havia muita ciência no calendário. O que não havia é um calendário. Cada um aplicava a ciência de acordo com os seus interesses, com as suas divindades, com a sua cultura. Na verdade, havia muita ciência. Falando em calendário, isso é uma coisa que me surgiu agora. Quando tem a Revolução Russa, a Revolução Francesa, eles fazem um calendário novo. Como é que eles trataram o Natal lá? Não, então, aí é que tá. Ninguém mexeu no Natal, né? Mas a ideia da Revolução não era besta, Francesa... Mas tem uma ideia na Revolução Francesa. Que é transformar, na verdade, a maior data que deveria ter é o dia... Como é que eles chamavam? O Robespierre coloca isso. O dia da razão universal. O dia do espírito universal, que era o culto à razão. Cada árvore em cima do morro. Esse Natal tá com mais cara de super bate-papo aí, hein? Então, essa seria... adotar o calendário lá. Então, mas essa seria, na verdade, lembrei, a ideia do culto ao ser supremo, que era muito popular entre os filósofos do século XVIII. Culto ao ser supremo, entendeu? Então, eles não mexeram no Natal, mas eles mexeram no calendário. Então, eles abandonaram o calendário cristão e deram aos meses do ano nomes associados a, por exemplo, o dezembro era o primário, né? Novembro era o brumário, porque os dias ficavam mais curtos, tanto que o golpe do Napoleão, quando ele toma o poder, é o golpe do 18 do brumário. Né? Abril seria o ventoso, o outro seria o frutuoso, e assim por diante. Esse calendário. Da natureza, o negócio lá é bem romantismo, né? É voltado à natureza. E detalhe: os revolucionários do mundo inteiro, quando escreviam correspondências entre si, usavam esse calendário, porque se tornou um símbolo da resistência, entendeu? Um símbolo do espírito revolucionário do século. Eu vou dar risada porque. Adoro essas coisas. Março, não sei, Ivani. O Ivani está perguntando de março. Até porque não é exato. Os meses no calendário francês não correspondem ao mesmo processo do calendário nosso. Entendeu? Então, por exemplo, o primário começa dia tal de novembro e vai até dia tal de dezembro. É assim que funciona. E era um calendário de 360 dias. E aí tinha 5 dias que eram em homenagem ao 5 dias que não é. 5 dias em homenagem ao povo. 5 dias que... Agora, só voltando um pouquinho, a gente estava falando daquele negócio do Papai Noel. O Papai Noel de hoje em dia, que a gente conhece, esse Papai Noel com essa roupa vermelhinha, esse negócio, ele só acontece por causa da Coca-Cola, né? Esse é o... na verdade, é o bonzinho com a barba. Antes dele, aqui nos Estados Unidos mesmo, foi um elfo. Eles faziam um tipo de um elfo. Era horrível, era medonho. Bicho. Nossa, o Papai Noel. Esse Papai Noel é a obra do Norman Rockwell, que foi um ilustrador fantástico, né? Que ilustrou muito o estilo de vida americano, né? Com sonho americano, né? Inclusive os símbolos, o sonho americano, o símbolo de Natal, toda aquela coisa da ação de graça, o estilo de infância de menininho vestido de cowboy, aquela coisa. De criança. E ele vai criar esse vermelho, né? Era lá que agora o que é interessante, o americano ia para aprender o que ele era, entendeu? Tinha que era um modelo. Hoje em dia a gente assiste novela, né, para saber como é que namora. Agora deixa eu só agora aqui, o que é interessante. Fala. Fala, Douglas. Não, que eu ia lembrar uma coisa que a gente conversou fora do papo há um tempo, que a figura do Papai Noel aqui no Brasil não era.
porque eu quero falar aqui o calendário, como é que era. Ele dividia por estação. Então, na primavera, era o germinal, florial e parial, né? O germinal era 21 de março a 19 de abril, depois dia 20 de abril a 19 de maio, e o prairial, para você pegar uma praia, ia de 20 de maio a 18 de junho. Aí vinha o verão, que era o messidor, né? Que era de julho a julho, depois o termidor de julho a agosto e o frutidor, que era de agosto a setembro. Aí vamos entrar no outono. Tinha o vidimiário, que era setembro, outubro, sempre lá pelo dia 20, né? Sempre pelo dia 20, 22. Hein? E tinha o brumário, que é o mais famoso nosso, né? Que é de outubro a novembro. Eu nasci no frimário, que é de 21 de novembro a 20 de dezembro. Benê também está aí, né, Benê? Não, 14 de janeiro. Acho que é no... Não sei. Não, Aí tinha o inverno, que é o nivoso. Nevoso, isso. Nevoso. De dezembro a janeiro. Pluvioso, janeiro a fevereiro. E o ventoso, que era de 19 de fevereiro a 20 de março. Se a gente fosse pensar aqui, eu acho que a gente já está no floreal agora, né? Adaptando aqui para nós. Acho que está no ventoso, né? Mas era isso aí, só para tirar a dúvida do nosso participante aqui. Ótimo. Fala, Ricardo. Não, eu vou falar da Covid. Não, o que eu estava comentando, que essa figura do Papai Noel, independente se for do Norman Rockwell ou um pouquinho anterior, que a túnica é mais reta, né, um casaco mais reto, depois ele a cintura com aquele cinturão do Papai Noel, ela, aqui no Brasil, ela foi combatida, né, pelos integralistas, né, que viam a figura do Papai Noel como uma figura estrangeira, não era capitalista, não era uma... A Nauê. Eu passei para vocês, né, várias gravuras de capa da revista, mandando o Papai Noel embora, e protestando contra o Papai Noel, porque o Papai Noel era um agente estrangeiro, né? O Pai Natal não seria tão ofensivo, mas a figura do Papai Noel, como foi popularizada, por isso que eu falei, da metade do século para frente, aí do século XX para frente, aí ela se torna onipresente, né? Tanto é que hoje, se você quiser agredir uma pessoa no Natal, bota um Papai Noel de verde em qualquer lugar que vai dar encrenca. Vão brigar com você e falar que aquilo não existe, né? É muito engraçado, porque as pessoas não têm a mínima ideia que existe, né? Só uma informação, as lojas Renner em Porto Alegre, tinha uma época que, dependendo de quem ganhasse o Campeonato Gaúcho, porque, na verdade, o Campeonato Gaúcho os campeonatos estaduais, uma época, eram disputados no segundo semestre, né? Terminavam no final do ano. Então, se o Inter ganhasse, o Papai Noel era vermelho. Se o Grêmio ganhasse, era azul. Azul. Entendeu? Então, tanto que tinha 2 Papai Noéis que ficavam de sobreaviso esperando o final o final do Grenal decisivo para já sair na rua, entendeu? E, apesar de tudo, curiosamente, não dava briga, ninguém batia, porque aí virava aquela gozação, entendeu? Você ia ter que aguentar o Papai Noel. O de 62 a 69 a 77, o Inter ganhou 8 vezes o Campeonato Gaúcho, né? Aí os gremistas falavam que não aguentava mais aquele Papai Noel de vermelho. O Papai Noel saiu de vermelho, porque o Inter foi campeão gaúcho. Não teve uma maluquice, eu não me lembro o que nesses ventos de alta inteligência que o Brasil andou tomando, teve o ano passado, não foi, que tinha a ideia de alguém com ideia de jirico de não fazer um Papai Noel vermelho porque era comunista. Né? Eu não me lembro quem foi, deve ter sido dono de alguma loja. Deve ter sido dono de uma loja. Deve ter sido o famoso velho da van, né? Mas só para ilustrar aqui. Eu não falo o nome dele, então. O que o Ricardo falou, eu estou com a imagem aqui, deixa eu compartilhar com os nossos ouvintes.
e assistentes. Assistentes. Eu não sei, ouvintes e assistentes. Enquanto ela vai... Boa noite, ela amigos vai espectadores. Não, eu falo agora. Vamos falar dessa coisa aí, Douglas. Não, compartilhar... Está aparecendo já aqui o Anauê. Ah, tá. Os integralistas integralistas. Expulsando o Papai Noel. E também o Papai Noel tirando a sua roupinha, se transformando num integralista. Eu não estou vendo nada disso. Bem simbólico. É só para quem está assistindo. Bom, Douglas, vamos lá? Vamos. Deixa eu só responder. Na hora que a imagem entrar, entrou. O Ricardo pode ir começando a falar um pouco aí para nós sobre o. Deixa eu só responder uma pergunta da Ivani. Olha lá, Benê, antes que o Benê dispare. Ela falou que não tem Natal na Rússia, né? Na verdade, na época da União Soviética, não tinha Natal. Algumas pessoas comemoravam, mas não era um feriado, não era uma data formal. Como alguns países também não tinham. Em alguns países, por exemplo, que eu saiba, só na Polônia, que é um país onde a tradição católica é muito forte, que o Natal se manteve mesmo na época do comunismo, né? Não é que não tinha Natal. Na verdade, muita gente comemorava, mas não tinha como data oficial. E na Rússia, aquele personagem do folclore russo, o Ded Moroz, era a figura que representava o Natal. Agora, hoje já está... Até no Japão, os caras, que é um país que a maioria não é católico, não é cristão, os caras estão enfiando o Natal por interesse econômico, né? Fala, Ricardo. Não, tá aí o Anauê aí, ó. O cara expulsando o Papai Noel. Mandando fora o Papai Noel. Mandando o Papai Noel embora, né? 1936, aí, ó. E dá uma olhada na cara do Depois da Papai metade Noel. do século... A cara do Papai Noel também é impagável, né? Aqui, né? Que o cara tá tirando a roupa de Natal e tem o verde do integralismo debaixo da... integralismo. Né? Agora, o Benê, antes da gente falar da Covid, é importante as pessoas entenderem que é o seguinte, não tem o Natal no sentido desse Natal de presente, de oferta. Né? A comemoração da data existia, porque até a Igreja Ortodoxa também não fugia disso. A missa, no caso do católico, é a missa do galo. Tal. Quer dizer, aquela comemoração religiosa do Natal tem, o que não tinha na União Soviética era o feriado, as liquidações, o comércio, que não teria sentido, né? Mas muita gente almoçava, né? Almoçava o almoço de Natal. Você sabe que em Cuba, o Natal só passou a ser feriado a partir do governo comunista. As pessoas comemoravam o Natal, porque a maioria dos cubanos ainda são católicos, embora os cultos africanos também são fortes em Cuba. Tem um culto em Iemanjá, em Cuba, que é sincrético, forte. Né? O sincrético santeria. Né? Mas só quando o Papa, o João Paulo, foi em Cuba, que aí o Fidel quis fazer uma média com os católicos e tudo mais, é que o Natal passou a ser feriado. Isso na década de 1980, final dos anos 80. E aí que o Natal voltou a ser um feriado nacional em Cuba. Porque não era embora as pessoas comemorassem. Né? Pode não ser feriado, não quer dizer que não havia gente que comemorava. Mas você ia falar da Covid, Ricardo. Vai, filho. Não, isso só aqui também muitos estados. Você não vai conseguir falar da Covid. Eu vou desistir, vamos falar de outra coisa. Em muitos estados não é comemorado o Dia da Consciência Negra, né? Só pra... Isso. Não é comemorado, não é oficialmente feriado. Não é feriado. Na verdade, em estado, em muita cidade, né? Porque é um feriado da cidade de São Paulo. É prerrogativa não é do estado, é da cidade. É prerrogativa do município. Mas vou contar vou pegar uma outra abordagem. A gente está. Esse ano é um ano que o presente de Natal, né? As perspectivas para o próximo ano são
péssima. Então, aquela coisa, já vou engatar fim de ano também. Pessoal, muita saúde, muito dinheiro no bolso. Tá? Sinto muito, né? Pelo que nós estamos vendo. Mas tem alguma. Vai ser o Natal do isolamento, o Natal das pequenas festas. As pessoas precisam, infelizmente, se colocar na cabeça. Minha mãe foi uma dificuldade para entender que eu não ia fazer almoço de Natal em casa, porque as pessoas vão ter que optar por esses isolamentos, né? Em alguns países criou-se mini bolhas, aqui não se criou nem seringa para dar vacina, vai ter bolha. As bolhas são formar esses pequenos grupos para poder passar as festas, né? Nós não temos uma perspectiva, estamos mesmo. O Brasil nunca caiu direito, né? Mas já estamos numa segunda onda pesada, né? A perspectiva é ruim, né? Apesar das possibilidades de vacina, né? Eu queria aproveitar, né? Nós estamos aqui comemorando números absurdos, né? Nem vamos falar. O Brasil hoje tem mais de 180 mil mortos pela Covid, 7 milhões de pessoas contaminadas, é um número alto. Mas esse vai ser um Natal de poucos. 700 né? pessoas por vai dia, ser aquele morrendo? Natal. Oi? Vai ser uma média de 700 pessoas, 800? Quantas pessoas por dia estão morrendo aí? Então, o número poderia estar dando até 1.000. Tá? O que está tendo aqui no Brasil, que a gente vê, se por um lado estão testando, não estão testando todo mundo, o que tem é que em muito lugar, você pega o número de mortes por síndrome respiratória aguda e está explodindo, mas não estão fazendo o teste. E para quem não sabe, a síndrome respiratória aguda é uma doença, uma consequência da Covid. Né? Você pode morrer por síndrome, ou complicar, mas, pode ter Ô, Ricardo, deixa eu te falar uma coisa. E aí, eu só abri um parênteses aí na sua coisa, que eu escutei isso aqui, foi agora na sexta-feira, eu estava escutando um podcast sobre ciência, lá na Inglaterra, e eles estavam entrevistando uma cientista brasileira, que ela fez o cálculo de pessoas infectadas na Amazônia e está dando 4 vezes acima do que é reportado. Isso. Porque ela fez pelos doadores de sangue. Ela pegou todas aquelas coisas e ela foi contando e ela fez o cálculo e tinha que ser. Então, parece que está muito maior do que o governo está falando. Tá, o número de... Se hoje a gente tem 7 milhões, tem cara que fala que tranquilamente a gente teria 3 vezes isso. Tá? Em alguns lugares, na Amazônia, por exemplo, provavelmente chegou a bem mais. Mas são números que a gente não vai conseguir resgatar tão fácil. Né? O que a gente vai conseguir no futuro é pegar, por exemplo, atestado de óbito e ver quantas pessoas morreram por problema respiratório, né? E começar a calcular por aí. Mas mesmo assim a gente não vai calcular quanto ficou de doença. Mas o que a gente vê, o que é legal as pessoas entenderem, por exemplo, apareceu uma nova variante do vírus, que é a mutação do vírus, ele só, por enquanto ninguém sabe nada, tá, esse estudo inicial, ele parece que tem uma capacidade maior de ser contaminante, mas não quer dizer que ele dê uma doença mais forte. Tá? A doença talvez até seja bobinha, mas ele tem mais resistência no meio. Tá? Então isso é uma questão. Agora, o que a gente, para o Natal, é aquela questão igualzinho que a gente deveria ter feito o tempo inteiro. Né? É um Natal de isolamento, as pessoas não querem se isolar, a gente já está vendo, né, locais liberando festas para 300 pessoas, para evitar aglomeração. Eu imagino que uma festa de 300 pessoas... Não, onde é que você consegue juntar 300 pessoas e não aglomerar? Tem que ser uma floresta, né? É uma coisa de louco, né? Mas vai ter fé, talvez, né? E na hora de ir no banheiro, como não tem 300 banheiros, né? Na hora de entrar, né? E eu acho que tem algumas coisas que a gente vai ter que acostumar, né? Com o Natal online, o Natal comemorado via computador. Hoje eu li uma piada ótima, né, que a vantagem desse tipo de Natal é que quem levar Itaipava vai ter que tomar Itaipava, não vai ficar com a cerveja boa dos outros. Né? E a gente sempre pode desligar o microfone do tio do pavê, né? Quando fala pavê, você desliga, pronto, ouve o cara. Né? Ricardo, mas uma coisa que não vai ter vai ser aquelas brigas com o Bolsominion, né?
Porque agora todo mundo tem desculpa para não ir na casa do tio Bolsominion, do parente. Eu, como assumi meu lado, pegando a história, eu assumi meu lado Grinch, né? Há muitos anos. Eu não tenho muito essa paciência com esses tios do pavê, né? Ou o tio Bolsonaro. Eu acho que, para mim, não está fazendo muita diferença. Sinto pela minha mãe e tal. Mas o lance todo é um Natal de isolamento. A gente tem, talvez... Eu vou dar uma notícia que não sei se dá para... Né? A gente, dia 22, sairia o resultado da fase 3 da Coronavac, né, da Sinovac, a vacina do... Agora pode ser chamada de vacina do Brasil, tá? O Dória conseguiu autorização para isso, né? Olha a jogada do cara, né? Mas não transmite AIDS essa vacina, Ricardo? Transmite AIDS. Ela AIDS. causa câncer, né? Câncer. Ela tem ela tem microchip. Jacaré? Essa é a melhor parte. Aqui transforma a gente em jacaré da Pfizer. Aqui transforma as pessoas em jacaré da Pfizer. Mas você pode não tomar e se claro. transformar em burro também, então não tem problema. Pode seguir lá, gritar mito e zurrar, não tem problema. Você vai virar burro, não tem problema. Agora, o que acontece é que eu acho divertidíssimo isso. Não é efeito colateral da cloroquina, esse negócio de virar burro? Então, mas é só não tomar vacina, que não tem problema. Como eu sou darwinista, né, eu acredito que tem uma boa seleção aí para não tomar. Mas a gente está diante de uma... hein? E morre logo. Aí a gente vai para o dia 22 com uma provável divulgação boa. Tá? Eu achei que eles deram uma enrolada, mas não é possível que eles vão vir com algum dado ruim. Os dados que eu tenho até agora são dados promissores, mas a gente não tem os dados foi uma opção política, né? Não soltar o pré-estudo, que é uma coisa importante. As outras vacinas que estão sendo colocadas no mercado, elas não têm os dados completos da fase 3. É muito mais, tá? Estão saindo os dados. Tem tido uns casos de alergia, mas, convenhamos, morre mais gente da doença do que caso de alergia. Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. Né? Mas, Ricardo, outra coisa que eu ouvi bastante... Fala. Ricardo, uma pergunta. Pode falar. Essa história da alergia, né? Eu ouço essa história desde as vacinas antigas, lá que a gente tomava quando era criança. É assim, honestamente, talvez eu esteja falando bobagem, mas eu nunca vi alguém morrer de uma reação alérgica de vacina. Já vi gente ficar com febre e tal, morrer de reação. Não tem gente que morre. Tem que é super, tem alergia muito forte, eles morrem, mas são idiotas, né? Se eles têm, eles não deviam estar tomando. Por exemplo, fazer parecer, né? Tem risco, não é sim. Comum. Por exemplo, se você tomar a vacina da febre amarela, o meio de cultura da febre amarela é a albumina, a proteína da clara do ovo. E tem gente que é alérgica a isso. Eles avisam, inclusive, antes. Se você tem alergia à clara do ovo, você não tem pode alergia, tomar. Justamente, não pode tomar vacina. Você tem uma alternativa. Mas então, assim, claro que se você não falar isso, a pessoa tomar, um cara teimoso tomar, pode até morrer. A alergia não é a vacina. Geralmente a alergia é as substâncias que são acrescentadas, que são substâncias que podem aumentar a resposta imunológica, as substâncias de conservação e tal. E as pessoas podem ter alergia a isso. Mas é muito raro. Ô, Ricardo, eu escutei que essas daí, que as duas vacinas feitas de RNA, elas não dão tanto efeito, porque eles colocam só dentro da bolinha de gordura, né? E não dá muito efeito. Mais aquela que é de vírus mortos, né? E a outra que é aquele vírus que transportaram partes do DNA, essas duas são as que dão mais reação. Para falar um pouquinho rápido disso, assim, a gente tem a vacina que o Brasil está produzindo, que é a Sinovac, Coronavac. A Sinovac é a empresa, o laboratório chinês. Coronavac é o convênio, né, a vacina do Brasil, que é a do Butantan, era uma vacina clássica. Você pode usar um vírus morto, ou ele enfraquecido, aí depende do tipo de vacina,
e a gente faz anticorpo contra a cápsulazinha do vírus. Tá? Essa é a vacina mais antiga que a gente usa. Vacina da varíola, da polio. Tá? É a vacina mais, por isso que uma vez eu falei, é a vacina mais fácil de produzir no Brasil, porque a gente tem a manha para fazer essa vacina. A de vetor viral, que é essa que você perguntou, que o material está dentro de um outro vírus, tá? Que pode ser, por exemplo, um vírus que causa um resfriado, que chama adenovírus, tal, ela induz a produção das proteínas do vírus do coronavírus, só as proteínas, não produz vírus nenhum, tá? Só aquelas, quem já viu a figura, parece que tem uns espetinhos no vírus, ela produz aquilo. E a gente faz anticorpo contra aquilo, tá? E a de RNA também vai fazer algo parecido, né, que é a da Moderna, mas ela é uma vacina experimental. Hoje, a eficácia dela, cada hora eu leio de um jeito, mas ela é alta, mas não é a maior. Para nós, o pior, para mim, assim, na minha opinião, né, a pior vacina que tem para o Brasil hoje é justamente essa que eles estão aplicando nos Estados Unidos, que é a Pfizer. Não porque ela é ruim, é uma vacina muito boa, mas ela exige, assim, primeiro, tecnologia que a gente não tem, então não dá para a gente produzir aqui. Tá? Nós não temos hoje fábricas para a produção dessa vacina aqui, nós temos que importar mesmo. Não é que nós não estejamos importando, mas nesse caso a dependência é completa. E ela é uma vacina que ela tem que ser mantida a menos 70 graus. Qualquer um que viu televisão, o esquema de saída da vacina para vacinação nos Estados Unidos, usando força aérea, usando companhia aérea, usando avião. Vocês imaginem o que é fazer uma campanha de vacinação no Brasil, um país quente, né? Vamos pegar ainda uma fase quente. Imagina você de barquinho subindo um rio na Amazônia para vacinar numa aldeia, numa cidadezinha. A vacina vai chegar lá toda estragada. É 70 abaixo de zero, né? Não é só 70 abaixo de zero. Seco não adianta, não. Tem que ser. Não adianta. Você vai precisar de câmeras hiperfrias, quer dizer, caminhões e tal. Isso é aplicado só em grandes cidades, mesmo nos Estados Unidos, que eles estão liberando a vacina da Moderna. Vai tomar a vacina semana que vem. Ricardo, mas eles estão optando pela outra porque é mais barata. Oi, vamos lá. Falando de Natal, quem vai passar melhor Natal aí nessa Covid? Comunista ou capitalista? Considerando, obviamente, se for Cuba, China, Rússia são comunistas, Cuba. né? Vai. A Rússia não falaria, mas Cuba. O que acontece é o seguinte, é muito simples. Nós precisamos de isolamento, precisamos ficar em casa, né? Não podemos ficar zanzando, não deveria estar fazendo um monte de compra. E aí você tem governos que se preocupam com a sobrevivência do comércio, da economia, né, que tem que movimentar dinheiro, então libera shopping center, libera restaurante, libera escola, né, bota todo mundo na rua para se contaminar. Preocupados com o quê? Com a saúde das pessoas? Não, preocupado com o movimento do dinheiro. Né? Que tipo de economia é essa? Capitalista. Né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, que a gente viu, o cara não trabalha, as empresas não estão trabalhando, não estão girando dinheiro, quem era professor viu isso nas escolas particulares, a escola particular quer cobrar do pai, mas não está tendo aula. Se a gente tivesse com escola pública para todo mundo, não precisava, era um problema a menos para resolver. E países de economias socialistas, como Cuba e como China, claro que eles têm preocupações econômicas, ninguém vai eliminar isso do mundo, né? Mas eles não estão preocupados em manter o dono de um comércio de enfeite, né? Isso eles têm uma economia da população está baseado. A economia é planejada para sobrevivência. E o nome já diz, né? O comunismo é o bem comum, enquanto que o capitalismo é o bem do indivíduo. Então, se você procura o bem do indivíduo, talvez o bem para você não seja o bem para mim. Mas é normal. Veja, vamos pegar esse gancho. Vamos pegar esse... O industrial é bonzinho, não sabe? Não sabe que não sabe. Ele ganha dinheiro e distribui tudo. Ele quer que o Zé lá de Pituba vá trabalhar na Paulista, porque ele está pensando no Zé, não porque ele está pouco se lixando se o cara vai morrer ou não. Então, Luiz, apesar de você estar todo esse tempo nos Estados Unidos, você continua um comunista safado. Pelo visto.
Você Nunca. nunca... Benê, a gente pode pegar um caso que aconteceu aqui em São Paulo com transporte, né? Você fechou uma de coisa e tal, e aí as empresas de ônibus começaram a reclamar. Então foi feita uma redução do número de unidades de ônibus circulando, porque estava dando prejuízo. E aí, como tinha menos ônibus, os ônibus ficaram lotados para aquelas pessoas que tinham que ir trabalhar de qualquer jeito. Né? E começaram a ter, acumulando gente, né? A aglomeração e tal. Então, isso é bem de uma sociedade em que o bem comum não existe. Na verdade, a saúde, o bem-estar do cidadão, ele está baseado, na verdade, em alguém ganhar dinheiro e aí, se sobrar, que nunca sobra, né? Vamos esperar o bolo crescer para poder dividir. Né? Para quem não sabe essa história, né? Da década de 70. Né? Então, segura aí a tua pobreza, porque a hora que o país estiver melhor... Mas bom, pode até ser. Ricardo, então, eu tenho outra pergunta aqui, porque a gente estava querendo saber se o Papai Noel podia ser comunista. Você acha que pode? Eu acho que pode. Eu até explico por quê. Qual é a relação dele com os duendezinhos lá que ele faz produzir brinquedo lá no Polo Norte? Ali tem mais valia no jogo. A relação é eles não usam dinheiro. Ninguém é pago, ninguém recebe, ninguém tem lucro. Pior ainda, que é um pré-capitalismo, a condição do... Eu vou lá tentar fazer os duendes fazer uma revolução. Isso aí é exploração. Isso pode ser considerado também como o que é que eles vão ganhar? O Papai Noel não cobra nada. Ele dá de graça o negócio. Ele distribui distribui para as crianças pobres, não está nem aí. Ah, é? Você recebeu o quê quando você era moleque lá no Imirim? Ah, mas acontece que você tem que lembrar que eu não comia direitinho todo dia. Não tinha comida todo dia em casa. Então, e você não era um bom menino. Você faltava... O Luiz, eu conheço a história dele. Ele faltava na escola para andar de cavalo. Peraí, vamos deixar isso aí para nossas histórias aí. Eu estou me divertindo aqui ouvindo isso. No final, porque Cuba também está com 2 vacinas, né? No final, o pessoal do socialismo vai sair melhor. Eu acho assim, sim, eu acho que vai sair melhor. Cuba tem 2 vacinas, talvez não chegue a ter uma produção para valer, porque Cuba sofre um embargo, né? E o teste, não pôde fazer teste em lugar nenhum, não sei, em Cuba. Né? Ao contrário de laboratórios que vieram usar os outros países como cobaia, mesmo Sinovac e tal. Né? Eu gostaria muito de ter mais informação sobre essa vacina, mas infelizmente não está... Quer dizer, eu tenho informação técnica, mas do sucesso, da popularidade, nenhuma. O que a gente tem, que talvez venha um presente, para também não ser só pessimista, é que nós temos uma grande chance de ter realmente a vacinação. Temos que torcer um pouquinho para essa nova versão do vírus também não ser safado e driblar a vacina, né? Porque tem que lembrar que, como na gripe, né? A gente tem que tomar todo ano. Mas tem uma coisa, né? Que é o que mais me preocupa. Uma vez que a pessoa tome a primeira dose da vacina, ela tem que continuar isolada para tomar a segunda dose. E mesmo depois da segunda dose, ela ainda tem que esperar o efeito da vacina. E conhecendo as pessoas, como a gente está vendo aí, que não estão se cuidando e estão explodindo de caso, né, a hora que elas tomarem vacina, elas vão fazer a festa de 300, vai ser festa de 3.000. Toma e já faz a festa do vacinado. Né? 300! Vai acontecer que a vacina não vai funcionar. Né? Não vai funcionar. Eu acho que a gente tem alta chance de... não o Brasil, tá? A partir de fevereiro, março, a gente está com uma boa dose de imunização. O Rui, que eu vi escrito aqui, lembrou uma coisa bem interessante, que é o número de pessoas que tiveram casos. A gente tem que considerar, eu não gosto de normalizar a coisa, tem que considerar que na velocidade que a vacina foi desenvolvida, vai dar problema. Aí, ó, Rui Franco, vai aparecer problema mesmo, mas ele falou 6 casos, né, chega a 1.200.000. Né? É verdade, Rui. Vamos falar sério. Desses 6 casos, né, você tem 1.200.000 imunizados, no mesmo tempo, quantos morreram? Não de vacina, quantos morreram de Covid? Né? Então, né, e os 6 casos, até onde eu sei, não tem nenhuma sequela, não deu problema, não. Tem que tomar cuidado com esses casos graves, tá?
Agora, o Brasil tá ruim. Eu falei que nós podemos ter no começo do ano já uma imunização grande, mas o Brasil não tem nem seringa para aplicar a vacina. Né? Outro dia um cara estava conversando comigo, eu estava perguntando para ele, você tem ideia de quantas bolinhas de algodão a gente precisa para aplicar a vacina? Né? Em São Paulo são quase 90 milhões de bolinhas de algodão. Parece coisa boba, né? Arruma 90 milhões de bolinhas de algodão, nós vamos conversar depois. São 2 doses, falando isso, entendeu? Nem a seringa a gente tem, precisaria de 90 milhões de seringas. Estou pensando nisso, né? Quer dizer que no próximo Natal, ou quando tiver tudo bem, a gente vai começar a lembrar que um dos grandes presentes de Natal foi seringa de algodão. Natal. Isso. Algodão. Parece uma coisa boba, mas olha só, né? O que as pessoas não entendem, assim, por exemplo, mas como é que estão vindo as vacinas, nem aprovado tal? Todas as vacinas estavam em produção antes da aprovação. Tá? Todas elas. Já tinha alguma produção que era para garantir o quê? No que saiu a aprovação, eles já tocaram. Você acha que a Pfizer fabricou todas essas doses do dia para a noite? A outra coisa é que nós não temos, Brasil não tem condição de produzir tanta vacina. Então o que a gente faz? A gente compra a vacina, vamos falar, concentrada, tá? E aqui a gente vai diluir, vai preparar a vacina e envasar, botar em ampola. Isso é normal, o Brasil faz isso direto. Para quem acha que a vacina chinesa é um problema, basicamente os antibióticos que a gente usa são chineses, a vacina da Pfizer usa insumo chinês, tá? As vacinas do mundo usam material chinês, e provavelmente, por conta dessa desorganização, de desde o meio do ano não ter se conversado mais sobre produção de agulha e tal, seringa, nós vamos importar, se bobear, até as bolinhas de algodão da China. Tá? Porque as seringas eu garanto para vocês que a gente vai importar. As pessoas não fazem essa conta. Nós temos 40 e tantos milhões de habitantes em São Paulo. São 2 doses. Né? Então, estou falando só São Paulo. Imagina, são 340 milhões de doses para o Brasil. Né? Para cada um que tomar uma injeção, você tem que passar um algodãozinho lá. Né? Vai fazendo a conta do algodãozinho. Parece coisa boba, né? Onde é que nós vamos começar a importar bolinha de algodão? Então, eu acho que Ricardo, o panorama aqui não é muito bom. É o seguinte, bolinha de algodão me lembra nuvem me lembra anjo. Quem aqui se vestiu de anjinho no Natal? Deixa eu saber os comunistas aí. Eu não, nunca tive. Eu era um jacu, cara. Nem bolinha. Olha lá, a Natália. É o mico do dia. Eu fui coroinha. Numa missa de Natal. Deixa eu contar aqui uma história. Fui coroinha numa missa de Natal. Aí eu fui expulso de coroinha. Porque não, coroinha não fui. O que aconteceu? Eu fui escolhido. Estudar no colégio interno, fui escolhido para ser o coroinha na missa de Natal. Só que, eu não sabia a hora de bater aquela porra daquele sino. Mas aí vamos lá fazer uma justiça. A missa ainda era rezada em latim, né? Então você não sabia nem português direito, né? Era complicado. Eu queria saber aí, Natália, você tem alguma história de Natal aí para contar para nós? Bom, eu tenho, e agora eu vou expor minha prima. E ela vai saber, não vou falar o nome, mas ela vai saber quem ela é, porque só tem 3, né? Então ela vai saber quem ela é. Tem uma prima, uma das minhas primas, quando ela era criança, ela tinha muito medo do Papai Noel. Porque, assim, a mãe dela falava para ela, se ela não se comportasse, o Papai Noel ia por ela dentro do saco e levar ela embora. Então, na verdade, na cabeça da minha prima, o Papai Noel acabou virando o homem do saco, né? E aí... O homem do saco grande. E aí, teve uma vez, no Natal, que um dos vizinhos lá de casa se fantasiou de Papai Noel para divertir as crianças. E estávamos todos dentro de casa, fazendo a ceia de Natal, quando, de repente, chega o Papai Noel. A minha prima começou a dar um escândalo.
a gente teve que ficar, tava um calor, uns 30 graus, a gente teve que ficar trancado dentro de casa com as janelas fechadas para minha prima se acalmar, porque ela berrava e corria pela casa. E aí a gente ficou trancado até o Papai Noel ir embora. Eu só queria meu presente, eu estava super feliz com o Papai Noel, só queria meu presente e não morrer de calor, mas a minha prima tinha medo do Papai Noel. Essa mesma prima também, toda a época de Natal, ela sempre queria pegar os doces do Papai Noel, mas ela tinha medo do Papai Noel. Então eu, que sou mais velha, tinha que ficar na fila do doce do Papai Noel no shopping para pegar para ela, porque ela não ia sozinha, fazia escândalo. Só que se ela não ganhasse o doce, ela fazia escândalo também. Então era assim, eu tinha que ficar passando limite de ficar na fila para pegar doce do Papai Noel. Mas já nem acreditava mais no Papai Noel. Você não sabe, você ainda é mico de prima, o pior é mico de pai. Entendeu? Com o meu filho, sabe aquela que você quer, mas o bicho fica olhando, fica escondendo atrás de você e você quer levar ele lá para sentar no colo do Papai Noel para tirar foto. Não tem mico maior, não, viu? Pode acreditar, mico de pai é pior. Luiz, cadê a sua história? Eu não tenho história. Minha história, tudo quanto é história que eu tenho no Natal é história triste. Nada para triste. O dia mais triste da minha vida. Eu sei que você não lembra do que o pai tinha mania de arrumar carro. E aí ele resolveu que a gente tinha que arrumar o carro no dia de Natal. E aí eu ficava lá fora arrumando o carro, escutando a criançada lá na rua brincando, entendeu? Porque o Natal, antigamente, sabe o que acontecia? O pessoal ganhava presente e ia para a rua brincar com os amigos, mostrar presente. Você lembra, Bené? Mais isso, né? Lembro. E eu ficava escutando aquela molecada toda lá, correndo, brincando lá fora. E aí, a hora que a gente conseguiu terminar de trocar a porcaria do motor lá, do Cinca Chambord, que meu pai tinha, eu saí na rua e não tinha ninguém, assim, sabe? Foi horrível. Mas o Natal na minha casa acabou, foi quando minha mãe deu um presente para meu pai, um barbeador, Schaefer, Phil Schaefer. Aí ele mandou ela entregar que ele preferia o dinheiro. Aí acabou o Natal, né? Foi O Pedrão sempre sensível, né? É um homem sensível pra cacete. Né? Mas eu tenho uma coisa que eu lembro. No Natal, aí eu e o Douglas compartilhávamos essa sacanagem. Quando chegava o dia de Natal, quando todo mundo começava a trocar aquelas mensagens, aqueles chavões todos, eu e o Douglas fazíamos uma cara de idiota e começávamos a falar assim: nesse Natal, desejo para vocês muita felicidade. Lembra? Muito juízo. Muito juízo. A mãe dele expulsava nós dois de casa, porque aí tinha as velhinhas lá, achavam que a gente estava falando sério. Só que a minha mãe achava que era sacanagem. Né? Para você e para sua família, muita luz. Muita luz, muito juízo. E a gente fazia uma cara de pastel, né? Cara de bobo. Muito juízo. A gente faz isso até hoje, né, Benê? Mas isso daí, a Natália fazendo cara de concordância. Mas é engraçado porque era uma coisa que a gente começou a fazer de sacanagem, obviamente. Sim, vocês fazem isso até hoje. Eu faço bem pior que isso, velho. O pessoal fica irritado com isso. As pessoas ficam irritadas. Mas você tinha muita gente na casa, Benê? Era aquelas festas cheias de gente ou não? Não muito. Em casa não tinha tanto. Minha família italiana, bicho, assim, era 50 pessoas. Né? E aí, Ricardo? Então, inteira, né? História de Natal. Pô, não vou contar a história do anjinho de Natal, não, que essa... Vou me mandar embora. A foto que eu sei. Não, eu venho de família italiana e festeira. Era comum emendar o Natal com o fim de ano. Uhum. Se o Natal caísse no meio da semana, que aí tinha um fim de semana marcando do Natal para o fim do ano, aí esqueça. Então era comum ter 10 dias de festa. Né?
É exagero mesmo. E na minha família, não só ia o Natal, mas ia o Dia de Reis também. Então, no dia 6, como se não bastasse ser comido que nem um doido até o dia 1º, e claro que o dia 1º tinha o dia 2, que sobrava um monte de coisa, a gente ainda no dia 6 tinha festa. Mas a minha, desde pequena, me lembro muito do Natal na casa dos meus avós, e era coisa mesmo de mais de 50 pessoas, um monte que eu não sei nem quem era, aquelas famílias italianas, tem parente que não é parente, mas que agregou e virou parente, então tio, primo, os cambau, e eu me lembro... eu não sei, pessimista, eu vou contar um Natal legal, que foi um Natal que meu avô ganhou na loteria esportiva. E olha a loucura, ele ganhou a grana, a gente morava nas Monções, né? E ele ganhou o dinheiro que daria para ele comprar a casa. E meu avô simplesmente resolveu que ele não ia comprar a casa porcaria nenhuma, que ia continuar pagando aluguel, porque era muito barato na época, e resolveu que naquele ano ele ia dar um monte de presente para todo mundo. Ele enfiou o pé na Então, jaca. o velho enfiou o pé na jaca. Ele viajou, ele gastou dinheiro como ele tinha que gastar mesmo, mas ele deu uma festa do cacete, né? E deu muito brinquedo. Eu não me lembro que ele ganhou uma quantidade de bicicleta. E tinha um negócio que era legal, que era engraçado, né? Porque eu sou o neto mais velho. E então os pequenininhos, meu avô deu dinheiro para todo mundo, né? Mas era uma briga, porque eles achavam assim, se ele desse uma nota de 100 para um neto e 2 notas de 50 para outro, pronto, começava a briga, porque os pequenos achavam, ele ganhou mais do que eu, né? Então teve a grande encrenca de quem ganhou mais dinheiro, porque óbvio que ele deu em nota pequena para alguns e nota grande para outro, e foi a zona, fulano ganhou mais, tal. Esse é um dos natais que eu mais me lembro, e o mais triste, assim, foi o último Natal do meu avô, que ele estava já bem velhinho e estava doente, mas também que foi um desses que a gente engatou. Naquele ano foi animal, porque a gente começou, minha mãe faz aniversário dia 22 de dezembro, a gente começou com festa mais ou menos por esse dia, e foi até basicamente... Aniversário, Natal, Ano Novo, tudo esticado. Caramba. Isso. E cada dia era uma invenção. Então, vamos fazer peixe. Na casa dos meus pais tinha essa coisa, dos meus avós. Bom, rodava e tinha toda a festa, aquela coisa. Meu pai trabalhava com vitrine, então decorava a casa inteira do meu avô, e entrava e vinha o meu primo, que nem de Papai Noel, suando, que nem uma desgraça, tá calor, né? Com aquela roupa. E aí, depois que já tinha rolado tudo, o pessoal ia jogar tômbola. E eu renovava bastante meu repertório de palavrão, porque a tômbola só saía besteira, jogava tinquina, né? E tinha as cartelas, cara, com os nomes marcados, que era aquela cartela de cartolina que punha feijão, tal, com nome marcado, porque os caras não queriam. Cada um da família já guardava a cartela para o ano que vem. Essa aqui é a minha, não trocava. E aí os largueta, que chamavam, que eram os caras que ganhavam sempre e tal. E aí jogava a tômbola, e quando dava lá no meio da madrugada, dava fome, como se não tivesse comido nada, e aí ia pro espaguete da noite, né? E toca às 3, 4 horas da manhã, todo mundo na cozinha fazendo macarronada para comer macarrão às 3 horas da manhã. Isso porque o pessoal tinha comido que nem louco a semana inteira. E assim, dava fome, macarronada. Então a coisa rodava, pelo menos uma semana de festa tinha. Né? Eu me lembro muito disso. Isso era Natal. Era um barato, porque assim, a minha família não era uma família de dinheiro, não era. Só que juntava todo mundo, aquela coisa, todo mundo traz o que tem em casa, né? Ou fazia. E era aquelas maluquices, né? De ir buscar, não sei, o leitão, não sei aonde, produto. A gente não fazia nada no Natal, não. Mas no Ano Novo reuníamos todo mundo, tinha gente, tudo quanto era lugar lá. Vinha gente da rua inteira. Vinha todo mundo lá em casa para fazer as coisas. Passava lá. Agora, você me lembrou uma coisa, me lembrou da minha avó, que a minha avó montava um presépio. Só que sua avó lituana. Ela era um pouco eclética, porque como eu tenho a minha avó preta, e a minha avó era muito religiosa, e ela absorvia todas as religiões que ela podia. Mas a sua avó lituana ou sua avó? A avó lituana. Lituana.
Dona Pedrinha. Então ela absorvia todas as religiões. Tudo que você puder pensar de religião, ela chegou perto dela e absorvia. Fazia mesa branca, essas coisas. Então, tinha aqueles negócios japoneses. Yanyun. Tinha aquela Madre Usca. Ela tinha... Sabe o elefante hindu lá? Ela tinha os negócios... O elefante hindu e o Jesus no meio ali, sabe? Bom, mas vamos lá, que senão a gente não termina hoje esse super bate-papo de Natal aqui, viu? Que o comunista também sabe comemorar o Natal, não importa qual que eu queria, assim, para falar umas palavras finais, umas palavras, assim, edificantes, aliás, né? Tá aberto aí depois do Enem, quem quiser falar também. Eu não sei porque a Natália tá com essa cara de descrença, eu não entendo isso, tá? Eu gostaria de dizer que o Natal não é uma coisa só... não é, nem tudo é interesse, é materialismo, tem muita coisa concreta no Natal. O pernil, a champanhe, a tubaína, o panetone. A mesa é importante. A mesa é importante, o resto se dane. O pão de castanhas da avó. O pão de castanha aqui em casa eu sou o único ateu, né, aqui em casa, mas todo ano quem tem que montar a porcaria da árvore de Natal e colocar as luzes em volta da casa sou eu. Eu falo, não acredito. A estrela de Belém lá em cima. De Belém. Da árvore. Agora, Benê, eu acho que o Natal é um grande momento do seguinte, do encontro, né? Eu acho que pelo que o Ricardo falou, você vê que mais do que ele lembra aí, Jesus, não sei o que lá, é o encontro, né? É o encontro. Inclusive, ninguém você não quer encontrar, né? Esse que é o problema. Você encontra até quem não quer. Esse ano, pelo menos, você tem desculpa. Agora, né? nem tanto. Aquele filme Bolsonaro, né? Bom, pessoal, valeu aí todo mundo que ficou com a gente aqui. Quero mandar um abraço. Um Feliz Natal para todo mundo. Sim. E semana que vem tem o Super Bate-Papo de Ano Novo. Não perca. Valeu, grande abraço. Valeu. Tchau.